Fala galera, eu sou o Breno. Eu sou o Rafael. E a gente está aqui lançando Resenha, né? Nosso podcast agora inovando um pouquinho. Primeiro em vídeo. O nosso programa hoje a gente vai falar um pouquinho do UFC 188. Foi né? muito bom. Foi sensacional, foi emocionante. E depois a gente vai falar sobre um caso um pouco polêmico que tem na verdade... Treta. Hoje tem treta. Hoje... Na verdade um pouquinho, né? Ele já é um caso até que já teve bastante repercussão, principalmente lá nos Estados Unidos, que é da atleta Fallon Fox. Tá? Olha, esperar pra ver. Logo Né? mais a gente entra. Então, meu domingo tava... Na verdade, assim, meu final de semana foi super bom. Vi o UFC 188, Verdun deu uma destruição. Apesar de eu estar em Florianópolis, com chuva e tudo mais, estava super feliz. Mas aí, pessoal, acontece que domingo à noite teve o último episódio de Game of Thrones. Pessoal, E aí acabou com a minha semana. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente fala aqui, mas foi a coisa assim... Destruiu, acabou. Assim, de toda a minha animação, eu não vou dar nenhum spoiler, Sem tá? Pra ninguém spoilers, já tá? ficar Fiquem puto comigo, tranquilos. mas... Não vou dar nenhum spoiler. Não vou dar nenhum spoiler. Não vou dar nenhum spoiler. Então, é uma bad constante. Você vê, acompanhar e de repente você vai ficar catatônico por 10 minutos na tristeza. Game of Thrones, mano, esses caras são muito desgraçados. Muito né? sacanagem, né? Por isso que o UFC dá tanta alegria pra Exatamente, gente, né? então por isso que a gente vai focar Acompanha lá. o UFC, vamos falar de UFC. Então vamos lá. UFC 188, o primeiro na cidade do México. O segundo, na verdade. Segundo, na verdade, perdão, pessoal. Né, porque o primeiro, o Caim Velasquez era para lutar, ele se machucou, o Mark Hunt entrou, né? Mas nesse agora foi a segunda, com o Caim finalmente lutando. Não aí, foi o que eles queriam, né? E assim, o evento como um todo foi um evento bem legal. Evento muito bom, destaque também para o público mexicano, que não fica devendo nada, né? O povo brasileiro tá achando aí que é o único que faz aquele... Festa. Ó, a gente tá com um concorrente grande. O Canadá, o pessoal sempre lota e grita bastante. O México também o pessoal lota e grita bastante. A Irlanda também. A Irlanda foi uma coisa apoteótica, realmente. Até grito de vai morrer, eles entoaram já. Então assim, tá pesado. mas é aquela coisa, né? É um mercado novo que o UFC está explorando e muito com... Na verdade, o Caim Velasquez, eles fizeram de tudo para que ele lutasse lá para justamente acontecer isso, né? Que eles conseguissem levantar o mercado de lá. E acho que não foi tão bom quanto os planos do UFC ditavam. O evento não decepcionou, mas, né... Os resultados... eu acho que assim... Acho que todo povo, né, tem aquele bairrismo, né, de querer ver o atleta local ganhando, né? Por exemplo, o público brasileiro já começa a dar uma debandada porque os atletas nacionais estão perdendo, o Anderson perdeu o cinturão, o Belfort também perdeu na disputa, o Cigano, então é complicado, né? Tem que ver que o atleta local ele não vai ganhar sempre, né? Então é difícil você agradar, né? O fã de MMA ele tá lá sempre. Sim, né? Ele tá a lá gente sempre. tá sempre acompanhando. Bom, falando um pouquinho das lutas, a gente viu do card preliminar, acho que as lutas principais foi o recorde, né, de finalização, o menor tempo de finalização que foi do Patrick Williams com o Alejandro Pérez, que ele passou o carro. Encaixou, se não me engano, ele encaixou uma direita e depois ele pegou numa guilhotina ali na grade, ali acabou. Já... Acho que foram 28 segundos? Foi a noite das guilhotinas, né? O Efraim Escudeiro também venceu a guilhotina e o Verdun. Verdun, né? Passando disso, a gente teve também o Henry Ressudo, que foi, para quem não sabe, ele foi campeão olímpico, medalha de ouro em luta olímpica. E ele meio que teve uma performance. Todo mundo, ele tá na categoria do Dimitrios. E todo mundo tava achando que ele ia se impor, né? Ele ia colocar... Realmente foi uma luta muito difícil, né? Ele não conseguiu colocar ele para baixo direito. Não, ele teve muita dificuldade, né? Seu adversário encaixou muitos contragolpes, né? Mesmo ele pressionando, ele andou para frente o tempo todo, mas o adversário, mesmo encurralado na grade, ele conseguia acertar contragolpes, né? O que mostra que, na verdade, o nível do UFC é muito grande, é muito alto, né? Sim. Então, se você... Hoje você pode ser um cara super proficiente na sua arte,
mas se você não tiver um equilíbrio entre todas as outras, você vai ter dificuldade. E um medalhista olímpico mostrou pra gente que não é fácil. E ainda nessa luta, né, o seu adversário, o Chico Queimos, ele demorou muito para conseguir dar uma queda nele. Né? Demorou. Ele Realmente quase não conseguiu pôr, mas conseguiu, levou muitos golpes, tudo bem que a envergadura do Queimos era maior, mas realmente teve muita dificuldade. Não foi o que todo mundo esperava de um medalhista de ouro, né? Então, mas fez um jogo sólido, encaixou os golpes, fez o suficiente para vencer. Foi aquela, ele deu mais pressão, e como você falou, ele caminhou mais para frente, ele tentou fazer mais, enquanto o Chico Queimos, talvez ele estivesse um pouquinho mais retraído por conta de não se expor tanto para ser posto para baixo, que era mais claro, essa era a estratégia do Ressudo. Então ele estava sempre trabalhando no contragolpe e foi meio que um choque de estratégias que acabou favorecendo o Ressudo em si. No card principal, ali as 3 lutas principais, que foi entre o Kelvin Gastelum e o Nate Marquardt, a gente teve também depois o Ed Álvares e o Gilbert Melendez, e a luta principal que foi o Caim Velasquez contra o Fabrício Verdun. Bom, sem surpresas, na verdade, com o Kelvin, né? Kelvin pôs o ritmo. Eu até queria falar assim, foi um pouco melancólico por parte do Nate Marquardt. Eu realmente fiquei com pena. Ele mostrou um pouco de coração, ele resistiu um castigo ali. Foi o técnico, foi o corner dele que interrompeu a luta, que interrompeu ele estava certo em interromper, porque o castigo que ele tinha sofrido ali já no já final não tinha do round, mais gás, ele não conseguia levantar da cadeira. Foi bem complicado. E não acertar. A coisa engraçada assim, o Nate ele tem um poder, né? Ele tem uma força de nocaute, ele consegue acertar. Ele não achou o Kelvin. Aquilo que a gente tinha falado, né? Até no podcast passado. O Kelvin Gastelum é muito mais novo. Ele tem muito mais explosão física, ele é muito mais atlético, até pela idade, né? Acho que, se eu não me engano, são 13 anos de diferença. Sim. Isso põe muito em prática. Coisa. E é aquilo que a gente tinha falado, o Nate Marquardt, o queixo dele não é o mesmo. Então, ele sentiu muitos golpes. Foi abalado muito rápido. E uma coisa assim, né? O Nate, ele soltava golpes a esmo, né? Ele tentava, eram golpes longos, golpes, né, desesperados até. E o Kelvin, ele usa combinações, né? Ele batia em cima, combinava com bons chutes na coxa, e realmente ficou clara a diferença técnica também, não só a diferença... Assim, o que me surpreendeu muito positivamente em relação ao jogo do Nate Marquardt foi a defesa dele no solo em algumas posições. Então ele estava em algumas posições bem complicadas, ele conseguia sempre repor a guarda, ele estava, assim, o Kelvin, por bater muito, aquilo que a gente estava até falando, né, dos wrestlers americanos que exploram sempre muito ground and pound. Então ele, por bater, ele criava os espaços para passar, mas sempre quando ele estava numa posição super complicada, ele conseguia ele estava em 4 apoios, ele voltava, virava. Né? É uma coisa de wrestling também, né? Essa coisa de voltar para os 4 apoios, né? De conseguir criar o caminho, voltar, ficar de pé. Realmente assim, você foi no coração, mas não deu. Mas não foi nenhuma surpresa. Eu gostei, como eu te falei, o Kelvin, ele trabalha bem, ele combina alguns cruzados com chute nas pernas, consegue colocar para baixo, caminha para frente, né? Sabe ser evasivo. E realmente aí o Nate vai ter que repensar a carreira dele aí. E até o Kelvin também tem um pouco de estratégia para ele pôr aí na frente, porque essa luta que eles fizeram nos médios. Né? E o Kelvin tinha, até a última luta que ele perdeu muito, né? Ele perdeu quase de 4, 5 quilos assim, acima do limite, né? Na época que ele estava lutando contra os meio médios, que ele lutou contra o Tyron Woodley. Ele estava sempre lutando nos meio médios. Ele lutou nos médios contra o Ryan Hall, né? Ele ganhou no TUF finale contra ele, depois ele desceu de categoria, fez todas as lutas lá, até o momento que ele perdeu muito, né? Ele passou demais o limite e agora ele está tentando voltar. Eu acho que a categoria dele é o médio. Realmente, assim, é uma coisa muito difícil para o atleta saber qual é a categoria certa, né? O Anthony Johnson passou por isso. O Anthony Johnson chegou a lutar de meio médio. Né? O Anthony Johnson acho que até a exceção, assim, acho que a gente nunca viu, né, de meio médio a peso pesado para se estabilizar em meio pesado. Realmente é algo... assim, eu não vejo o Kelvin Gastelum batendo de frente com o Rockhold, com o Jacaré,
E Não, nenhum deles. Eu acho que é mais lento, não tem tanto poder. Ele vai sentir muito também o tamanho, porque você vê, por exemplo, um Chris Weisman, um Luke Rockhold, até um Jacaré, eles são muito maiores que ele. Enormes. E ele até falou, eu posso ser um médio medíocre ou um meio médio que vai dar trabalho, que vai chegar lá. Mas então, aí assim, o problema, né, é o corte, ele tentar conciliar, ele trabalhava com o Mike Dolce, que era aquele cara da Dolce Diet, da dieta Dolce, que era muito... que explodiu, né? Que explodiu, que ele estava trabalhando com vários atletas, ele chegou a falar que o Dolce era caro. Bom, era caro e dava resultado, agora ele vai ter que considerar e ver direitinho o que ele acha melhor para a carreira dele, mas... Enfim, é uma coisa assim, eu acho, eu vou discordar um pouquinho, você acha que a categoria onde ele se dá melhor é a meio médio, mas aí vai depender muito dele e do que ele quer, né? Então, dele se controlar, dele ter a disciplina e talvez dele contratar o Dolce de novo. Vamos esperar para ver, né? E aí, como event... É uma luta que a gente esperava bem mais, eu acho. Eu esperava muito mais. A gente sempre espera, mas a gente entende também que algumas lutas de alto nível, né, elas tendem a ficarem mais estudadas, né? A gente pensa que vai ser aquela carnificina, né? Ainda mais contra dois caras que são bem agressivos, que vão pra cima, então, né? Então acontece, né? Nem toda luta gera o resultado, né? Então, no segundo round o Gilbert cansou também, né? Então, eu não sei se foi a altitude que fez a grande diferença ali pro condicionamento dele. Eu senti muita falta do jogo de grappling dele, que ele tem um grappling de qualidade. Ele só se defendeu, não sei se também foi porque ele estava muito cansado para tentar fazer um grappling, né? Tentar uma luta agarrada mais agressiva, mas eu senti muita falta disso. A gente sabe que ele tem um wrestling muito bom. Chegou uma hora que ele começou a andar para trás. Ele ficou para trás. Mudou. Até tem uma hora que o Ed Alvarez prensa ele na grade para tentar derrubar, derruba, ele até tenta, né? Esboça mais ali realmente. E como a pontuação do UFC é round a round, realmente, né? Eu vi o Ed ganhando também, eu concordei, assim, eu concordei, nesse UFC eu concordei com todas as decisões. Sim, né? Então, acho que foi justo. Uma contagem round a round, ele perdeu a luta, então o que a gente fala pra vocês é pensarem a luta round a round. E indo pra luta principal, que foi, eu vou ser bem sincero que eu tava muito apreensivo, né? Porque o Cain Velasquez é uma máquina, o cara é muito bom. O cara, ele tem um jogo, em geral, muito certinho, né? Então ele tem um wrestling muito bom, ele consegue pesar quando ele tá por cima, dificilmente ele é posto para baixo. E né? ele então combina, ele tem um boxe muito bom, ele chuta muito bem também. Ele chutou bastante o Verdun, chutes baixos, né? Uma hora ou outra ele chuta no alto, mas no geral ele trabalha muito boxe, kickboxing, né? Com variação mais de chute baixo. Mas o Verdun ele surpreendeu, principalmente assim, ele estava com um jab muito sólido. Ali acho que foi o caminho da vitória. O ímpeto inicial, para mim, o ímpeto inicial do Cain foi o de sempre. Era o que a gente já esperava. Veio com golpes duríssimos, o Verdun suportou. E um diferencial, o tie clinch do Verdun. Muito bom, logo no começo, ele não deixava o Cain fazer as sequências. Então ele acertava uma, duas, ele já partia para o clinch. E isso desgastou o Cain. O Cain fez muita força para sair do clinch do Verdun. Né, para alcançar o Verdun usou a envergadura, manteve afastado com o jab e no fim do primeiro assalto, acho que para mim ali foi decisivo. Ele acertou um golpe mais forte no Cain, o Cain ficou abalado. O que eu vi assim da luta, que eu gostei muito da atitude do Verdun, foi que ele não ficou passivo mesmo com as costas na grade, igual o Júnior dos Santos ficava. Exato, né? Na verdade... Então, o Cain vinha com aquele jogo de abafa, de segurar, de imprensar com dirty boxing e tudo mais. Aí, o que o Verdun fez? Vinha pro tie clinch, como você falou, girava. Saía da grade e já saía afastando com jab. E aí, o direto do Verdun realmente estava machucando o Cain. No fim do primeiro assalto também, outra coisa também do Verdun boa foram as joelhadas, né? Que ele começou mais no segundo, sim, né? E joelhada, né? Tem gente que nunca levou uma, não sabe, mas isso come o gás do sujeito, não tem jeito, você vai levando, vai minando aquilo. E também, assim, uma das coisas que a gente já vinha, assim,
vendo a evolução do Verdun em termos do jogo de trocação dele, né? Desde a luta do Roy Nelson, mas a forma como ele combinava, a forma como ele usava, como você falou, a envergadura, como ele fazia jab direto, cruzava, saía. O que me impressionou no Verdun é a disciplina. Tipo, aquilo é treinamento. Aquilo, sabe, não dá pra você surgir com aquilo do nada. Aquilo lá foi treinado, foi pensado especificamente para essa luta. E também tem um nome, né, que é Rafael Cordeiro, que é um... Rafael Cordeiro, que hoje está com 2 campeões debaixo dele, que é o Rafael dos Anjos e o Verdun. E assim, o Verdun já estava ensaiando aquela guilhotina, né? Já, ele já realmente ensaiando. foi muito pensado. Só queria falar um pouquinho mais do striking do Verdun. Eu acompanhei o início da carreira do Verdun, acompanhei algumas lutas dele no Jungle Fight, quando ele nocauteou Ebenezer Braga, a primeira luta dele com o Napão. Quando ele chegou no Pride, ele foi como sparring de ninguém menos que o Mirko Crocop. Então, assim... Ele era o professor de jiu-jitsu do Mirko. Era o professor de jiu-jitsu e aprendeu muito com o Vlado, que era o professor do Crocop, era o treinador do Crocop. Apresentou, assim, uma melhora absurda no striking. Estreou no Pride contra o Tom Erickson. Chegou a lutar com o Minotauro, perdeu com o Minotauro, mas... teve uma evolução absurda. Depois voltou, foi para shootbox aqui no Brasil, onde já começou a melhorar. Mas esse período na Kings MMA com o Rafael Cordeiro foi diferencial. Foi o que fez realmente a mudança dele. Foi onde você viu que ele saiu de uma trocação mediana. Né, para uma trocação de alto nível. Ele ganhou do Velasquez em todas as questões. Ele só não ganhou do Velasquez no wrestling porque ele não estava nem aí. Né? Coloca pra baixo que é o meu jogo, eu tô tranquilo lá. Mas na trocação, no clinch e no chão... Todas as áreas, né? Na verdade, o Caim ele não teve chance. Nenhuma. A gente, por conhecer o Caim, a gente achou realmente que era um perigo, mas revendo a luta... lance a lance, você vê que ele não levou nenhuma vantagem. Em nenhum momento ele levou um perigo. Talvez assim, naquele ímpeto inicial ele tenha feito... Porque o Verdun ele pareceu um pouquinho desgastado no final do primeiro round. Mas ele recuperou muito bem. Que foi até o que todo mundo estava falando. Porque o Caim estava 2 anos parado, porque o Caim teve altitude também. Preparação também conta, né? Da mesma forma que você treina jiu-jitsu, você treina wrestling, que você treina muay thai, que você treina boxe, você também tem que preparar para onde você vai lutar. Se você vai lutar em Denver, se você vai lutar na cidade do México, se você vai lutar em Quito, né? Tem aquela questão, né? Não interessa. Você não treina para uma partida de xadrez jogando damas, né? Então você assim, tem que saber o que você está fazendo. E o Caim, se ele tomou a decisão de ir para a cidade do México com 2 semanas e o Verdun treinar lá desde a época da luta dele, a primeira com o Caim que ele saiu, e depois ele ficou mais 40 dias, isso só mostrou que ele estava num nível de preparação muito maior do que o Caim Velasquez. O que a gente vê na luta é sempre o resultado do treino. Então, exatamente. Assim, o Verdun, você viu um cara totalmente treinado e disciplinado, andando para frente, empurrando com o jab, né? Até que o que aconteceu? O Caim se desesperou, foi uma entrada desesperada. Que inclusive foi dica do mestre dele, né? Do Javier Mendes. Aliás, Javier Mendes, chupa, porque você disse que o Caim ia matar, ia destruir o Verdun. Toma essa então, tenta derrubar ele pra você ver. Engoliu as palavras, ele mesmo disse depois, né? Então, no final do segundo round, do primeiro round, do segundo round mesmo, que foi quando o Verdun deu um atropelo no Caim Velasquez na trocação. O Javier Mendes falou, você tem que colocar ele pra baixo. E assim, a gente não tem como falar muito, mas se eu sou o treinador do Caim, eu falo, você tem que prensar na grade e derrubar no tronco. Você não vai nas pernas de um campeão mundial de jiu-jitsu, de um medalha de ouro do ADCC, né? Então assim... E agora sim, o Verdun ganhou tudo na carreira, realmente agora é um cara que pode falar que só falta ganhar um evento, sei lá, de K1 de boxe, alguma coisa, né? Mas não é sensacional, necessário, assim, né? não tem necessidade, ele também já está com 36 anos. E coroou uma carreira brilhante. Agora, a dica do técnico realmente deixou a desejar, mas tava mal. Foi a risadinha na hora que a guilhotina estava encaixada. A troll face.
Como é que é a troll face? Dá pra gente fazer? Então, Então, assim, mudando aqui, momento cê é louco, tio, fica guilhotina? Ou você tem algum outro? Acho que não. olha, o meu momento cê é louco tio vai pro Javier Mendes. De querer falar pra ele colocar, pra dar a dica do Caim Velasquez pôr ele pra baixo. Mano, cê é Mas louco, cê é tio. louco no sentido, né? Ah. Porque, olha, né, realmente mudou mal. Mandou muito mal. Mandou mal. Eu não veria o Greg Jackson fazendo isso. Não, também não vejo. Ele daria qualquer outra instrução, mas não essa. E agora pro Verdun, eu acho que a melhor coisa é a revanche com o Júnior dos Santos, né? Sim, e aí é parada dura, né? Porque a trocação do Cigano é diferente. É um style que vai ser complicado, né? É. Porque vai ser uma trocação. O Cigano troca muito bem. O Cigano consegue jogar contragolpes naquele jab do Verdun, né? O jogo pro Caim era uma coisa, pro Cigano, aquele boxe lá, realmente, se trocar muito em pé, eu acho que pode cair de novo. E ele tem um upper, tem um overhand, tem Tem todas tudo, as. tudo. Tudo que você Cigano- pode imaginar, ele já nocauteou todo Cigano, mundo acho com que alguma coisa. É o melhor trocador da heavyweight, sem dúvida. Pra mim, eu não Olha, vejo nem o Overeem, eu acho Não, que... Overeem não. Eu vou. Antes eu cheguei, eu titubeei em relação ao Caim Velasquez e ao Verdun, mas agora eu tô colocando fé no Verdun. Assim, ele tá com um jogo muito bom em todos os Muito lados. completo, Tá né? muito completo. Eu acho E que acho dá que pra... o Cigano também, ele deixou meio a desejar, coisas que a gente já tinha falado, que o jogo do Caim deu Velasquez uma- no chão não é o ideal. Não, tá longe assim, de ser do nível de faixa preta, e o Verdun mostrou isso. Tanto que quando o Caim colocava ele para baixo, ele também ele se protegia muito bem, foi para 4 apoios, recuou Ficou a guarda. ficou tranquilo, realmente Então, não foi uma ameaça, Não né? teve muito que E, bom, pensar, quem você acha que o Verdun deve pegar agora? Júnior dos Santos. Júnior dos Santos? É que tem que ver agora a volta dele, né? Tem Mas o, tem que tratar entre o ele. Miotti que tá na fila. Acho que o Arlovski tá mais na frente do que o Miocic, né? Eu acho que Então, os dois deveriam se enfrentar realmente pra ver aí. acho difícil o Arlovski. Bom, não sei, agora dependendo de como o casamento das lutas for, se o Júnior dos Santos for pra frente, que é o que tá todo mundo querendo por conta da revanche, tá? Sim, Aquela tem coisa, todo né? E um- até o Verdun falou que queria a revanche independente do resultado. Então talvez eu acho que o Júnior dos Santos tenha essa vantagem. Do vamos esperar contrário, pra ver. eu queria mais o Andrei Arlovski lutar de novo pelo cinturão. Acho que O Andrei, sim, ele tá merecendo tá fazer merecendo, parte ali mandou de bem. novo. Mas. E tem o Ben Rothwell também que pode lutar Tá com o tirando Miocic, pra todo né? lado, Então ele né? pode lutar com o Miocic, eu não veria Não problema vejo ele ganhando do Arlovski, não vejo ele ganhando do Miocic, então... Mas na minha opinião, assim, quem que ele deveria lutar na próxima seria o Júnior dos Santos. E você? Bom, eu acho que entre Arlovski e Miocic. É. Só pra mudar um pouco essas caras, né? Porque essas também já frentes. tá todo. Se você olha o Caim Velasquez nas últimas lutas, ele tinha lutado com só o Júnior dos Santos e o Pezão. Então vamos tirar um pouquinho esses caras. Vamos dar uma aí, renovada. Vamos dar uma renovada, né? E Então, agora passando pro assunto polêmico, assunto polêmico, galera. Nós apoiamos, né, a identificação da pessoa com sua identidade de gênero, mas o que está em foco aqui não é isso. A questão é esportiva. Então, vamos começar falando da Fallon Fox. Ela é uma transgênero, esse é a nomenclatura oficial, né, para pessoas que têm uma identificação no caso dela, uma identidade feminina. a Fallon Fox, antes ela era um homem de 40 anos, que decidiu fazer a cirurgia de mudança de sexo, se tornou uma mulher, né? Mas a questão toda em volta a isso não foi essa mudança de sexo e não foi a questão dela ser sempre uma mulher presa no corpo de um homem. Foi que ela adotou a postura de ser uma lutadora de MMA feminina. Sim, Então, assim, isso que é o mais complicado. Na verdade, é uma questão muito mais complicada e a gente vê mais pela integridade física das atletas com quem ela compete. Né? Exato. Vale lembrar também que uma das últimas oponentes dela teve uma concussão, né? E fratura da órbita. Que é raro no MMA feminino. Na verdade, a Fallon Fox, todas as vitórias dela foram por nocaute. Né? Então, assim, é uma coisa que ela acaba... Porque a estrutura do homem, né, ele tem algumas vantagens, principalmente na questão de combate. Né? O corpo de um homem
e o corpo de uma Adaptação, mulher né? são coisas completamente diferentes. Então, quando você olha para o tamanho de uma mão, quando você vê para a estrutura de ombro, quando você vê para a estrutura de quadril, tudo isso ajuda muito. E também a questão de reflexo, que é muito importante. Na verdade, questões... a consciência corporal, né? Porque vale lembrar assim, ela fez a cirurgia de mudança de sexo, mas tem uma coisa também chamada memória celular, né? Então ela passou, tá? Para quem não sabe, ela passou a puberdade dela como um homem. Então, foi isso 40 anos que ela fez. são 40 anos aí recebendo testosterona. E o que acontece? O Comitê Olímpico ele tem uma regra sobre isso, que diz que lutadoras podem competir desde que tenham feito a cirurgia de mudança de sexo antes da puberdade. Tá? Não foi o caso dele. E realmente assim, eu dei uma olhada nas lutas dela. Tecnicamente, achei ela fraca. Realmente ela não tem. E ela levou desvantagem nas lutas dela, né? Levou quedas, levou alguns golpes. E ela venceu na força bruta. Né? Tem uma luta dela que ela tá perdendo, ela tomou quedas e ela acerta uma joelhada duríssima, deixa a adversária dela completamente desnorteada. Então, assim, só uma correção, na verdade ela teve 6 lutas, uma ela perdeu, foram 3 foram vitórias de nocaute e 2 de finalização. Tem alguns pontos aí que são bem complicados também, né? Um foi que não foi que ela abertamente, né, se pôs como uma lutadora, como uma atleta transexual, transgênera, e que queria atuar no cenário feminino. Ela foi descoberta, né? Então ela não foi abertamente, ela não foi conversar e ver a viabilidade, ela simplesmente entrou e na segunda, se eu não me engano, na segunda para a terceira luta dela, eles descobriram e aí teve todo o caso em volta em relação a isso. E aí você entra também naquela coisa, né, dos lobbies, né? Então você tem ativistas, né, que também é um ramo lucrativo, né? Não vamos entrar tanto na parte política, né, porque isso não convém, mas tem gente que vai defender ela ou por ideologia ou por interesse, e aí você deixa em segundo plano o principal, que é a integridade física das lutadoras. Então, assim, a gente não é contra, de qualquer maneira, a expressão, né? Então, assim, ela é uma mulher, assim, para todos os quesitos. Assim, tem outros casos de outros atletas que têm um quadro parecido. Então, por exemplo, tem um transexual que era um homem de 50 anos, ex-veterano de guerra, que com filho e tudo mais, ele decidiu fazer a mudança e ele teve um novo certificado, na verdade, de nascimento, e ele entrou como um atleta de basquete feminino, né? Então agora ela, na verdade, ela hoje é uma das atletas de basquete feminino de uma das universidades dos Estados Unidos. Só que aí a questão é diferente, você pode até discutir a viabilidade, Sim, enfim. É um esporte coletivo, né? Tem contato no basquete? Tem contato, mas é diferente de um contato que envolva soco e chute na cara, né? Onde você está aplicando concussões para os outros esportistas. É um esporte onde o poder destrutivo do atleta faz toda a diferença, né? Então a gente viu a luta dela, uma das lutas, terminar com joelhada, terminar com soco. E, poxa, a vantagem dela foi meramente física. Né? Então, assim, quando você olha, por exemplo, para esse caso do atleta da atleta que joga basquete e da Fallon Fox em si, a gente pode ter as duas questões de discussão, etc., mas a discussão que a gente tem muito forte em relação à Fallon é justamente do perigo que ela pode trazer para o esporte. Exatamente. Então, assim, a nossa posição se for definir contra ou a favor, contra. Eu acho que ela não deveria estar ali. Não se trata de direitos para transexuais, e sim, na verdade, de solapar o direito das mulheres. E outra coisa também que a gente sabe, na verdade tem estudos, e até uma das coisas que a Ronda Rousey fala muito em relação à questão da própria Chrissy Body, é que quando um corpo humano ele recebe hormônios, e aí, no caso, vamos dizer assim, um atleta masculino que teve injeção de testosterona, né? A estrutura física dele muda para sempre. Sim, né? E uma das coisas que a Ronda fala que é injusta é justamente isso, pela questão da Chrissy Body, que ela já foi pega no doping, que a estrutura dela é já diferente, mudou, ela
não retrocede nisso, né? Então, né? assim, Você vê o queixo, tudo acaba mudando. E também, assim, é claro, essa ala do MMA feminino tem mulheres extremamente masculinizadas. Então, é até possível que a Fallon Fox tenha enfrentado alguma dessas atletas que estejam trapaceando, mas é algo Não que é carece regra, mais né? estudos. É a questão que hoje a gente está passando, inclusive, por um momento que o UFC está tentando limpar cada vez mais o esporte. Né? Então a questão é que vai ficar cada vez mais e mais difícil atletas passarem, mesmo com ciclos mais definidos, etc. Sim. Só que a questão é justamente isso. Dentro da minha opinião, dentro da minha visão, eu não acho que seria justo para as outras atletas participarem num confronto físico que envolva chute, soco, joelhada, cotovelada e etc., com uma outra atleta que tem uma estrutura física diferente dela, que tem uma mão maior que ela, que tem reflexos diferentes, que tem estrutura de quadril, estrutura de ombro e que passou por 40 anos da vida, né, com testosterona no nível de homem, e que aí acabou realmente fazendo a cirurgia. Hoje ela pode ter nível de testosterona menor, mas isso não invalida todo esse período em que ela foi formada como homem. Exato. Né? Então é mais complicado assim, porque a gente vê, não é nem a questão, o foco não é ela, não é a mudança e tudo isso que acontece, mas sim as outras lutadoras. Né? Então o MMA já é um esporte muito complexo, que a gente lida com muito estigma em relação à violência, etc. Todas essas questões que a gente vê, né, de concussão, de traumatismos, etc., é uma coisa que pode causar muito dano para as atletas, não agora, mas para o futuro delas. Não, então, eu já entendo até mesmo uma questão imediata. Por quê? Fallon Fox vem lutando em eventos pequenos. Então, o promotor pequeno, médio do MMA, né, até um tanto ou por inocência, ou por falta de know-how, ou por ser inescrupuloso, né, coloca uma soccer mom lá, uma mãe de 2 filhos, semi-amadora, contra uma pessoa como a Fallon Fox. Então, assim, a maneira que ela arrasou alguma das oponentes dela é preocupante. Então, isso pode gerar, assim, até porque esses eventos, alguns deles fogem do controle, né, das associações de MMA, e isso pode gerar uma tragédia. Isso realmente tem potencial trágico, realmente. Porque apesar dela estar na categoria da onda, ela não luta em nenhum evento de grande porte. Na verdade, assim, é muito complicado esse assunto, né? É uma questão polêmica, controversa, mas que eu vejo muito sempre pela questão de... Eu sempre acho que os atletas eles já sofrem muito, então quanto menos a gente conseguir fazer para eles sofrerem em termos de integridade física, melhor, tanto no público masculino quanto no público feminino. E até feminino. a posição dela pode ser pensada, talvez se existam outras mulheres nessa... Né? E abrir que queiram abrir uma categoria, né, para transgênero, eu não acho que isso seria discriminatório, pelo contrário, eu acho que a pessoa se fez assim, né, por livre iniciativa, então existem outras pessoas na mesma posição dela. Exatamente. Então, é uma questão biológica, né? Não é uma questão somente de identidade. Ela pode se identificar como mulher, com certeza. Mas na questão atlética isso realmente é complicado. Muito complicado. Antes de encerrar, só colocar, Joe Rogan, que é o comentarista do UFC, se posicionou absurdamente contra. Né? Disse que ela realmente deveria estar fora ali do esporte. Ele recebeu uma resposta do The Guardian, né? Algumas pessoas dizem que os cientistas provaram que o tratamento reduz essa vantagem. Mas ele reduz osso, tamanho de osso, ele estrutura, diz que toda essa vantagem desses anos... Talvez é mais a questão de testosterona, de talvez massa muscular, talvez de potência de soco, mas é o que a gente estava falando. Hoje você tem um soco, ele é muito mais do que simplesmente a massa muscular. Você tem todo o torque que você gira, a rotação. Sim, toda a percepção dela, né? Então assim, a memória celular, como a gente estava falando também, né? Então, é um pouco complexo, mas a gente entende, né, que é um assunto que está aberto completamente à discussão. É uma visão aqui da gente do Lançando Resenha. Exato. Mas que também tem muito apelo, né? Que tem muitas pessoas, inclusive o Joe Rogan é um dos maiores conhecedores em relação a MMA,
ele é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de taekwondo, enfim, ele tem um conhecimento muito forte a respeito de artes marciais. Então é uma posição que para ele, dentro dos conceitos e dos argumentos que ele cria, faz muito sentido também. Que é justamente não só a massa muscular em níveis de testosterona, mas também todo a concepção de quadril, de ombro, de tamanho de mão, de reflexo, etc. Tá? Então essa é a nossa posição, tá? Lembrando mais uma vez, retificando que Lançando Resenha não apoia qualquer tipo de preconceito. Pelo contrário, contra transexuais. Isso nós na verdade apoiamos, até sim, para criar realmente um entendimento maior do esporte, né? Para evitar a exposição exagerada tanto dela ou de outras atletas, ok, galera? pessoal, obrigado aí por Obrigado. acompanhar a gente. Primeiro vídeo, estamos no iTunes, acompanhe a gente no Facebook, no YouTube, no SoundCloud ou no próprio iTunes. E mandem sugestões aí pra gente ir melhorando, tá? Então, qualquer um desses canais, procure por Lançando Resenha que você vai me encontrar, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Abraço.